Quais os impactos que a pandemia pode causar na democracia? Eu acho que vários, né? Mas deixa a gente resumir um pouco a ópera. O primeiro impacto é o que a pandemia está causando na nossa democracia. As epidemias e as grandes guerras, elas têm um fator que é acelerar processos. A gente sabe que processos técnicos, econômicos, né? Pode acelerar processos, por exemplo, em casais que entram em divórcio e tal. Pode acelerar processos depressivos em vários níveis. Pode acelerar processos de descobertas científicas. A gente sabe disso muito bem na história. Então, eu diria que no caso do Brasil, a pandemia está acelerando o processo de crise política. Uma crise política que vem desde o último governo da Dilma, passou pelo impeachment, passou pelo governo Temer, elegeu o Bolsonaro e agora abre um poço e um fosso na relação entre as instituições. E, portanto, tem uma crise aí política no Brasil muito grave que afeta a democracia, e aí a gente vê um exemplo muito claro de como a pandemia pode afetar a democracia. Um outro exemplo também imediato é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O que aconteceu por conta da morte daquele homem em Minneapolis. O policial matou, ele é negro e ele estava desempregado, tinha acabado de perder o emprego, certo? Então você tem aí a crise gigantesca que a pandemia causou, crise econômica, entre outras, nos Estados Unidos, e isso impacta a democracia. Você tem um presidente nos Estados Unidos que força as relações institucionais, como o Bolsonaro aqui, isso acaba gerando crise, gente na rua, briga, pancadaria. Então, eu acho que fica muito claro porque a epidemia é uma entidade médica, mas ela também é sociológica, né? Ela é econômica. A epidemiologia na medicina é a área da medicina que é ciências sociais também, né? Médicos que vão para a epidemiologia, eles têm que gostar de matemática, ou então usar modelos de computadores, hoje existem, e gostar de ciências sociais, porque ele vai trabalhar com crises sanitárias, certo? Ele vai trabalhar com crises que têm a ver com, no caso do Brasil, com grandes abismos sociais, favelas, problemas de saúde, problemas de educação, certo? Então é claro que a pandemia, a tendência dela é atingir a democracia. Outro nível em que você tem também, só trabalhando exemplos da mídia, do cotidiano, é o impacto que a pandemia está tendo e terá nos equilíbrios geopolíticos, né? A pandemia acelerou a assertividade da China geopoliticamente, certo? A gente tende a ter um cenário durante a pandemia, o longo processo de pós-pandemia, que é um cenário em que a China se torna mais assertiva, né? Ela, de repente, oferece soluções médicas, oferece soluções geopolíticas, só que a China não é democracia. Ah, lembrou? Então, a China se tornando uma opção econômica, uma opção geopolítica no mundo, ela ofereceu um modelo que alguns estão chamando de capitalismo político, capitalismo de Estado, mas no frigir dos ovos é uma sociedade de mercado sem regimes de muitos partidos, sem eleições gerais, no sentido do primeiro mandatário e câmaras de legislativos e tal. Então é uma potência rica sem democracia. Então você também tem aí um vínculo direto entre o impacto da pandemia e a democracia. E por último, eu daria um exemplo nem por isso ele é mais geral, digamos assim, mais especulativo no âmbito dos riscos democráticos, mas nem por isso menos real, que é o risco de você ter mecanismos de controle do comportamento, né? Isso é um debate que já vinha acontecendo com relação a todos os mecanismos digitais de controle de comportamento via marketing digital, que é um dos temas, inclusive, da própria China, certo? O vínculo entre mercado, tecnologias digitais, tecnologias de identificação de rastros, inteligência artificial e Estado, que na China tende a ser o monolito, isso de alguma forma, né? E que dá vantagens, inclusive, no controle da pandemia, da epidemia na China, em relação às democracias liberais, né? Como os Estados Unidos, a Europa Ocidental, ou mesmo o Brasil, mas mecanismos de controle também tendem a criar crises com a democracia, na medida em que a pandemia coloca em debate a oposição entre liberdade e segurança. Até que ponto eu posso escolher segurança em detrimento da liberdade, se isso der para mim maior condições de vida com segurança de saúde? Ou seja, a epidemia coloca no centro do debate os limites
da biossegurança e dos mecanismos de controle da biossegurança, ou seja, da vida segura em termos de saúde, e os próprios riscos da liberdade ser de alguma forma coada na medida em que as pessoas preferem biossegurança à liberdade.